a ressurreição com Cristo exige de nós obras de justiça. Os irmãos de Roma, além dos conflitos relacionais entre eles, que precisavam ser vencidos, eles também sofriam pressões externas do Império Romano e dos líderes religiosos do judaísmo, que tentavam calar a voz da igreja. Em meio a tudo isso, que já não era pouco, também sofriam pressões internas dos judaizantes, um grupo de judeus que, embora crescem que Jesus Cristo era o Messias, acreditavam que era preciso guardar a lei de Moisés. Acostumados a ritos e tradições como forma de adoração, os judaizantes se tornaram religiosos, insuportáveis dentro da igreja cristã, exigindo e cobrando de todos que guardassem os mandamentos de Moisés. Exigiam que os gentios convertidos a Cristo se circuncidassem. E assim como Paulo, antes de sua conversão, quando este chegou até a matar cristãos, por amor a Deus, estes judaizantes pensavam estarem fazendo justiça e agradando a Deus, mas estavam, de fato, ferindo o corpo de Cristo, como fazem os religiosos de hoje, apegados aos ritos, tradições e leis de homens. A ressurreição com Cristo, como realidade presente, exige de nós obras de justiça, como afirma o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, verso 13 e 14. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O texto que lemos nos deixa claro que quem se levanta da morte com Cristo, se levanta para uma nova vida em Cristo. Portanto, não pode mais viver na velha vida dominada pelo pecado e atormentada pela culpa, pois agora vive debaixo da graça. Quando falamos de não viver mais a velha vida, logo pensamos nas coisas gritantes, né? Como não pular mais carnaval, não roubar, não mentir, não falar palavrões, não fazer sexo com a namorada, não adulterar e outras coisas como estas. Todas estas coisas precisam ser abandonadas. Mas Paulo está falando de coisas mais profundas que essas. Paulo está falando de coisas que estão apegadas ao nosso homem interior e que nos torna instrumentos de injustiça. No século VI, o Papa Gregório Magno definiu os 7 pecados capitais: a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a vaidade, o orgulho. Certamente, todos estes comportamentos humanos são pecaminosos,
pois levam o ser humano a tornarem os seus corpos instrumentos de injustiça. Eles ferem a Deus em primeiro lugar, ao destruir a capacidade do ser humano de ser livre, pois Cristo na cruz morreu para que fôssemos verdadeiramente livres. E em segundo lugar, ferem os nossos semelhantes. Ser dominado pela gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça ou vaidade é tornar a obra de Cristo na cruz sem eficácia para a sua vida. Aquele que com Cristo morreu e ressuscitou, precisa se considerar morto para o pecado e vivo para Deus, pela fé. Precisa fazer morrer o velho homem com suas obras e tornar o novo homem dominante sobre seu ser. Precisa se render inteiramente ao poder do Espírito Santo para poder viver a nova vida. O crente em Cristo não pode aceitar viver no pecado. O crente em Cristo precisa lutar contra o domínio do pecado até o dia da ressurreição escatológica. Até o dia em que Cristo o chamar para receber o novo corpo, o corpo incorruptível. O apóstolo João fala sobre essa realidade. Conforme podemos ver em 1 João, capítulo 3, do verso 7 ao verso 10. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. João está falando a mesma coisa que Paulo. O crente, o nascido de Deus, o ressurreto com Cristo, não pratica obras de injustiça. Não usa o seu corpo para obras de injustiça. Pelo contrário, o crente pratica obras de justiça. João, ele é mais inflamado nas suas palavras, pois ele diz que aquele que não pratica obras de justiça não procede de Deus, mas do diabo. João não está dizendo que o crente não peca, mas ele está dizendo que não vive na prática do pecado, isto é, não vive abraçado com o pecado. Segundo ele, aquele que vive na prática do pecado é do diabo. E aquele que vive na prática da justiça procede de Deus. Penso que precisamos refletir mais nessas palavras, pois acredito que muitos crentes praticam as obras da injustiça, obras do diabo. Muitos estão nas igrejas, pensando que são filhos de Deus, mas suas obras o definem como filhos do diabo.
Eles creem em Deus, mas a Bíblia afirma que até os demônios creem em Deus. Eles declaram Jesus como Senhor, mas o próprio Senhor Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O que nos define como ressurretos com Cristo são as obras de justiça que praticamos. Mas, cuidado, muitas obras de injustiças são praticadas escondidas nas obras de justiça. Os religiosos são peritos nesta prática. E por isso esse texto falou muito ao meu coração como pastor, que vivo em meio às práticas de justiça. E que por lidar com elas no dia a dia, posso, sem perceber, estar tratando de forma injusta. E assim se dá a muitos de nós, que estamos há anos na vida cristã, como membros de uma igreja, muitas vezes nos púlpitos, no ministério de louvor, no ministério de ação social, da intercessão, em qualquer outra área da igreja, e que lidamos com essas práticas de justiça como se fosse algo obrigatório, e perdemos a noção de que agimos de forma impura, leviana, negligente, pecaminosa para com estas obras. Por isso essa mensagem fala primeiro a mim. Mas eu espero que ela também possa falar com você e possa alcançar o seu coração. Que você possa se abrir para ouvir e olhar para si mesmo, para ver se não tem feito das obras de justiça, obras de injustiças. Jesus apontou várias dessas obras. E ainda assim, muitos ainda hoje continuam praticando. Então vejamos algumas dessas obras apontadas por Jesus. Orações, jejuns e esmolas podem ser obras de injustiça quando não são feitas no secreto, conforme você pode ler em Mateus capítulo 6, verso 1 ao 5 e o verso 16. São obras de injustiça quando são realizadas com o fim de que todos vejam e admirem nossa bondade. Quando elas são praticadas por você com a intenção de mostrar sua espiritualidade a outros. Elas podem ser praticadas na presença de outros, mas quando o lugar e o momento são apropriados para isso. Dizimar pode se tornar uma obra de injustiça, quando se faz sem exercer no dia a dia justiça, misericórdia e fidelidade. Essas três palavras estão amarradas, estão juntas, quando Jesus repreende os fariseus e os religiosos que davam os seus dízimos, conforme você pode ler em Mateus capítulo 23, verso 23. Eles davam os seus dízimos, mas não praticavam justiça, misericórdia e fidelidade. Exercer justiça não é ficar cobrando dos outros perfeição,
não é condenar outros por seus erros, não é usar da lei para punir, humilhar e condenar os que nela caírem. Exercer justiça é repartir com os necessitados o pão de cada dia. Você deve entregar seu dízimo na igreja que congrega, mas não pode negligenciar a dor da fome de seu semelhante. Exercer justiça é lutar para que os pobres e aqueles que estão abaixo da linha da pobreza possam ter pão, escola, saúde todos os dias. Ser misericordioso é se compadecer da dor do próximo, levando você ao exercício da justiça, mas sem cair no erro de querer ser visto fazendo o bem. Adorar a Deus, desprezando o irmão, ou vivendo uma relação conflitante com ele, é obra de injustiça, conforme ensina Jesus em Mateus capítulo 5, verso 21 ao 24. Deus não aceita essa oferta de adoração. Jesus diz que deixe a sua oferta no altar e vai primeiro se reconciliar, para depois você vir e oferecer sua oferta, sua adoração. É preciso primeiro se reconciliar com seu irmão. Sentar na mesa de Jesus, considerando-se superior a um de seus irmãos, a qualquer um deles, é praticar obras de injustiça. Jesus repreendeu seus discípulos quando estes brigavam para ver quem seria maior entre eles, conforme você pode ler em Lucas, capítulo 9, versículo 46. Esse foi um dos erros também praticados pela igreja de Corinto, quando celebravam a festa do Ágape, onde acontecia também a celebração da ceia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 22. Tentar tirar o cisco do olho do seu irmão, quando se tem uma trave no seu próprio olho, é praticar um ato de injustiça. Lucas, capítulo 6, versículo 42. Tire primeiro a trave do seu olho, julgue a si mesmo primeiro, para depois, em amor, ajudar o seu irmão. Todos temos ciscos em nossos olhos, todos pecamos. Note que estas obras de justiça, embora devam ser praticadas por todos nós, quando praticadas de forma errada, se tornam obras de injustiça. Elas se transformam em atos de hipocrisia aos olhos de Deus, pois são feitas com intenções escusas, egoístas, sem levar em consideração a vontade de Deus para os homens e sem estarem fundamentadas no amor. Portanto, tudo que você fizer, faça com amor. E faça como se estivesse fazendo para Jesus Cristo. Apresente-se sempre diante o outro. Seja quem for o outro, com humildade, considerando o seu irmão, a sua irmã, superior a você. Trate todos como você gostaria que eles te tratassem. Quero encerrar essa mensagem lembrando que a ressurreição com Cristo é uma realidade presente que exige de você que crê nessa ressurreição uma nova vida, uma nova
postura ética e moral diante as relações humanas e sociais, que exige que você viva usando seu corpo para a prática de obras de justiça. Eu encerro essa mensagem com as palavras do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 6, verso 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça.